Testes unitários, um assunto muito importante e rico, digno de um curso só para ele, mas aqui a gente vai abordar os pontos principais desse assunto. E qual é a motivação para a gente fazer os testes unitários? A principal delas, que se sobressai aqui para a gente, é a coragem que a gente tem agora com uma cobertura de teste ali, para a gente poder limpar nosso código, fazer a refatoração que a gente julga ser necessária. Fazer isso sem uma cobertura de testes pode ser uma tarefa perigosa? Pode não, com certeza é, porque qualquer coisinha que você altera ali no programa pode gerar um bug, um comportamento indesejado, e não é isso que a gente quer quando a gente está limpando o código ou refatorando ele. Então, o tipo de teste unitário que a gente vai abordar aqui é o TDD. E aqui a gente tem 3 regras do TDD que é importante que a gente siga para que a gente pratique corretamente essa prática. A primeira regra é não escrever o código de produção antes de ter escrito um teste que esteja falhando. Então, primeiro você escreve o teste e esse teste vai falhar pela falta desse código que ainda não existe, de produção. E aqui a segunda regra fala não escrever mais código que o suficiente para os testes passarem, o teste que está falhando passar. Então, você criou o código, o teste passou, já era, volta para os testes, continua desenvolvendo os testes. E aqui a terceira regra fala não escrever mais testes que o suficiente para identificar uma falha. Então você está ali escrevendo um teste para testar tal conceito que você está interessado. Falhou o teste, já alcançou o objetivo, quer falhar o teste. Então para ali de escrever os testes, não escreve outro teste, senão vai ter 2 testes falhando e aí fica ruim para resolver com mais de um teste falhando. A gente vai dando pequenos passos para resolver o problema. Então, dito isso, para não ficar só aqui no slide, eu vou usar um exemplo de código bem simples, só para a gente dar uma olhada nessa prática de TDD. Aqui eu vou abrir o meu VS Code. Beleza, aí eu só vou instalar um framework aqui de teste, que é ele já está nas dependências aqui do meu projeto, é o Jest, a gente vai utilizar ele, mas poderia ser qualquer um outro. Já instalou, foi rápido. Agora eu vou criar um arquivo de teste aqui. Vou colocar o nome de girar array. .j. Aí para ser um arquivo de teste aqui no Jest a gente usa assim, ó, .teste.js. Aí tá bom. Deixa eu só minimizar esse terminal por enquanto. E para escrever uma suite de testes aqui, a gente usa esse describe, que vai conter alguns testes aqui para a gente. E aqui a gente pode passar uma descrição, e aqui a função que vai conter os testes. Aqui na descrição eu vou colocar girar array. E aqui a gente vai ter cada testezinho que a gente vai fazer. Aí os testes são representados por esse it aqui, que segue o mesmo padrão do describe. Aqui a gente passa uma descrição e aqui uma função e aqui sim vai o código do teste isolado mesmo. Então a princípio eu não passo descrição aqui porque geralmente quando eu estou programando utilizando o TDD eu não sei exatamente o que eu vou testar logo de primeira. Então eu vou desenvolvendo aqui o conceito que eu quero chegar. Aí quando eu tenho aquilo bem definido, eu posso colocar um nomezinho aqui só para eu conseguir identificar esse teste melhor depois. Então, por exemplo, a gente vai testar um programinha que gira uma array. Então ele recebe, por exemplo, eu tenho uma função girar array. Ela recebe um arrayzinho aqui, vou passar um array simples, 1, 2, 3. Eu passei essa array aqui como parâmetro, eu quero que ela retorne para mim uma nova array, mas com esse primeiro elemento do array lá no final. Então é só isso que essa função vai fazer. Então, vou dar o save aqui e o teste vai falhar. Deixa eu só rodar aqui o comando de teste. O teste vai falhar porque essa função não existe. Eu não importei ela, não estou chamando ela de nenhum lugar. Mas no TDD, quando o código não compila, também é considerado como uma falha também. Então, se a gente for ver aqui, falhou o teste.
Então a gente pode fazer o código para esse teste passar. Girar. Eu vou criar um arquivo aqui, JavaScript, e vou colocar essa função dentro dela e exportar essa função. Function girar array. E ela recebe um argumento que vai ser a array que a gente quer girar. Vou exportar aqui embaixo. Girar array, colocar um espacinho aqui e pronto. Aí agora é só importar aqui nos testes. Aqui eu tenho a funcionalidade de importar automaticamente. Eu vou importar desse jeito para ir mais rápido. Então tá bom. Ok, os testes estão passando, mas esse teste aqui não tem expressividade nenhuma. Deixa eu só dar um espacinho aqui para a gente conseguir ver melhor. Esse teste aqui não tem expressividade nenhuma a princípio, então eu posso continuar trabalhando nele. E o que eu espero aqui? Eu espero que ele retorne para a gente uma lista nova, de acordo com o que eu passei aqui. Então eu vou guardar isso aqui, o retorno dessa função numa constante, chamar de nova array. Eu espero aqui, para a gente fazer o resultado esperado do teste, a gente usa o expect. Aí, por exemplo, eu passo um valor aqui, nova array, e eu coloco aqui to be alguma coisa, por exemplo. Aqui eu uso o expect to be alguma coisa. E esses valores têm que estar iguais, senão o teste vai falhar. Então o que eu posso esperar aqui? Aqui eu também tenho uma função dentro do expect que espera que seja verdadeiro, alguma coisa verdadeira. Então uma array aqui é um valor verdadeiro para a gente. Então vamos ver como falhou esse teste. Aqui ó, a gente estava esperando que o resultado aqui fosse verdadeiro, mas a gente recebeu undefined. Então undefined aqui para a gente é um valor falso, então vamos consertar esse teste. E só para fazer esse teste passar, lembrando que a gente não deve fazer mais código que o necessário, eu vou só retornar o argumento que eu estou passando como parâmetro. O teste passou, então a gente pode voltar para os testes. Agora, esse teste ainda não está muito expressivo. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso esperar que o retorno da minha função girar array vai ser uma array, né? Então o tamanho dela tem que ser igual ao tamanho do array que eu passei como parâmetro. Então eu vou passar aqui, ó, array.length para ver o tamanho da array. Eu espero que seja 3. Beleza. Tá falhando. Vamos ver por que tá falhando. Eu não esperava. Ah, tá. Aqui é to be. Agora é to be só. Passou o teste, então tá funcionando. Aqui tá mais expressivo. Mas eu não gosto, por exemplo, de deixar valor solto aqui no to be. Eu prefiro extrair isso aqui para uma constante. Chamar ela de array original. E passar essa array original como parâmetro aqui. Aí eu já utilizo ela aqui para ver o tamanho dela. Beleza, continua passando. Então aqui eu posso adicionar uma descrição para o teste agora. Acho que o teste está testando um conceito legal agora. O array novo, nova array, tamanho da nova array, vou colocar aqui, igual, tamanho nova array, igual a da array original. Colocar uma aqui, pronto. Ok, testei isso. Agora eu posso continuar. Eu posso fazer outro teste agora. Eu vou copiar esse bloquinho.
Aí eu só apago essa descrição aqui para não esquecer. E vou apagar esse expect aqui. O que eu posso testar também? Já que eu estou jogando o primeiro elemento da array para o final, eu vou testar isso agora. Então eu vou testar o que? Eu posso testar aqui que o primeiro elemento da minha nova array que eu vou gerar tem que ser igual ao segundo elemento da minha array anterior, da minha array original. Então eu vou colocar aqui, ó, expect nova array 0, o primeiro elemento dela, to be igual ao meu array original, o segundo elemento. O teste falhou, então a gente pode voltar ali para o código. Então, para ser igual, para minha array que eu vou retornar, o primeiro valor dela ser igual ao segundo da minha array original, eu posso remover o primeiro elemento só da minha array nova. Então, aqui eu coloco arg.shift. Esse shift é uma função de array que remove um primeiro elemento da array. Então tá, o teste continua falhando e vamos ver qual que está falhando. Está falhando o que a gente testou ainda. Então tá. Por que está falhando? Porque aqui a gente está alterando o parâmetro que a gente passou aqui, a array original. Então a gente está dando um shift na array original e retornando a array original. Então no caso aqui não tem array nova coisa nenhuma. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma cópia da array original. Então aqui eu vou colocar a nova array também. E para fazer uma cópia no JavaScript, a gente pode fazer assim, ó. Uma cópia de uma array simples, assim está de bom tamanho. Então aqui ela criou uma cópia. Nova array é a cópia. Então agora eu posso dar um shift nessa array que eu copiei e retornar ela também. Aí os testes continuam falhando. Vamos ver. Ah, agora falhou isso aqui, ó. Tamanho da nova array igual ao da array original. Então, aqui, ó, a gente esperava que o tamanho fosse 3 da minha array nova, mas foi 2. Porque aqui a gente está removendo o primeiro elemento para fazer o teste de baixo passar. E se a gente for ver aqui, o teste de baixo passou. Aqui está sem descrição, mas isso aqui é um teste passando, o que eu estou selecionando aqui. Então o que a gente pode fazer para fazer o teste de cima passar agora? Eu vou adicionar um elemento qualquer nessa nova array só para ela ficar com o mesmo tamanho da array original, já que eu estou removendo o primeiro elemento dela. Então aqui, nova array.push, que vai adicionar no final. Eu vou adicionar um menos 50 aqui, só para fazer o teste passar por enquanto. Beleza. Agora, aqui eu posso dar uma descrição para esse teste. Eu vou colocar primeiro elemento da nova array igual ao segundo da original. Ficou meio grande. Vou dar um Ctrl B aqui para a gente enxergar melhor. Vou deixar os testes daqui sempre abertos para a gente conseguir acompanhar melhor quando os testes falharem. Vou copiar esse teste aqui e fazer outro. Vou apagar essa mensagem e esse expect. Então tá, aqui a gente está testando que o primeiro elemento, no teste de cima a gente está testando o primeiro elemento da minha array nova. Agora eu vou testar o último. Então aqui, o último elemento da minha array nova, eu quero que seja igual ao primeiro elemento da minha array original. Já que eu estou fazendo a array girar, então esse é o comportamento que eu espero. Então aqui vou colocar o expect
E agora o que eu espero? O último elemento, que aqui no caso é o 2 da minha nova array, tem que ser igual o primeiro elemento da minha array original. Vou colocar 0 aqui. Os testes falharam, como desesperado, então vamos fazer eles passarem. Então aqui na nossa função, a gente gerou a cópia e depois a gente excluiu o primeiro elemento já. Mas antes de excluir o primeiro elemento, o que eu posso fazer é guardar esse elemento para eu adicionar depois no final da array. Então vou criar uma constante aqui, chamar de primeiro elemento. E aqui vai ser nova array 0. A gente pega esse valor e no lugar de adicionar esse 50 estranho aqui, eu vou adicionar esse primeiro elemento. Os testes passaram, então acho que tá funcionando. Deixa eu só adicionar uma descrição aqui para o nosso teste. Move o primeiro elemento para o último. Para o final, né? Assim, para o último fica estranho. Para o final. Para vocês verem como eu sou bom para escolher nome. Move o primeiro elemento para o final, fica melhor. Então agora, apesar de ter os testes, eu gosto de ver o código funcionando mesmo no terminal. Então eu vou chamar essa função aqui. Colocar aqui nova array. Aqui eu vou passar, sei lá, 10, 20, 55 e 90. Só para ver o resultado no console. Nova array 1. Aí eu vou criar uma nova array 2. Eu vou utilizar o resultado aqui da minha nova array 1. Aí eu vou dando os consoles logs aqui, só para a gente ver. Então tá, eu vou criar um novo terminal aqui. Node, o nome do arquivo é girar array. Vamos ver o resultado agora. Então tá, o primeiro resultado aqui, ele já começou girando essa array. Então o 10 foi lá pro final aqui. E aqui o primeiro é o 20 e o último é o 10. E depois ele jogou o 55 lá. Ele jogou o 20 lá pro final também. O 20 estava aqui, ele foi parar aqui. Então tá certo, um código simples, mas para a gente só ver como a gente faz. Primeiro a gente cria o teste aqui, vamos desenvolvendo o conceito do teste que a gente está testando aqui. Tem muita gente que tenta colocar essa mensagem aqui de primeira do que a gente está testando, mas quando a gente começa o código, a gente não sabe exatamente, senão seria fácil programar desse jeito. Então, primeiro começa ali desenvolvendo o teste, atingir um conceito legal, que você acha que é um teste legal ali, aí você acaba com esse teste, coloca o nomezinho aqui na descrição e parte para o próximo. Então essa foi um exemplo pequeno, a gente vai estudando mais e aprendendo mais nas próximas aulas sobre testes unitários e a prática do desenvolvimento orientado a testes.